Nosso segundo painel é sobre concepção e vida, uma abordagem teológica. Eu quero convidar professor, doutor, aquele que sabe tudo, Assir Geroni Júnior. Esse aí é o Masterchef da faculdade. O Masterchef. É o fera. E nosso querido amigo, convidado especialíssimo, amadíssimo, coopera com tudo que a faculdade faz, professor também, pastor Vicente Sabatino. E como participação internacional, acalmem vossos corações, professor doutor Johannes Esteves. Eis-me aqui, com essa galera linda de Portugal. O povo tá aqui, não dá para vocês verem, infelizmente, mas o povo tá aqui, tá? O povo veio. Vamos ver. Alô? Tá ouvindo, Johannes? Perfeitamente, meu mestre. Então tá bom. Ouve bem aí, Johannes? Perfeito. Grande pastor Vicente. Tava falando Prazer bem te do senhor ver. aqui pro povo de Portugal, pastor. Faça isso não, rapaz. Olá, gente, boa tarde a todos. Que negócio mais fraco. Boa tarde. Muito bem. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. Vamos começar então o nosso workshop aqui focado nesse tema concepção e vida, uma abordagem teológica. Eu acho que nenhum tema é fácil, né? Mas quem fica responsável por um tema se acha que esse tema também é difícil, né? Mas nós vamos lá então. Eu vou fazer um pouquinho diferente para a gente otimizar e ganhar tempo. Eu vou apresentar o currículo de cada um que está falando aí no decorrer, quando eles forem falar, ok? Então eu vou iniciar com uma sinopse do tema sobre aborto. Aborto é um tema que está em pauta na sociedade e certamente é uma das questões mais polêmicas da atualidade. Para além dos aspectos religiosos, o assunto perpassa pela ciência médica, psicologia, direito, filosofia, entre outros. Segundo a Organização Mundial da Saúde, aborto, do latim quer dizer privação do nascimento, refere-se à interrupção da gestação com a extração ou expulsão do embrião ou do feto de até 500 gramas antes do período perinatal. Esse período ocorre entre a 22ª semana completa e os 7 dias completos após o nascimento. Eu tô ouvindo aqui um... Alô? Som. Estão me ouvindo? Sim? Agora ficou um negócio meio daquela Kombi que vendia verdura. Ficou meio estranho esse negócio. Vamos dar uma melhorada aí, irmão, por favor. Minha voz já não é legal ainda, fica desse jeito, aí piora. Vamos lá. O negócio de ser pregador internacional é complicado, né, assim? Olha aí. Aí vai complicar o pessoal da mesa de som, né? Pelo amor de Deus. Isso. Agora não consigo nem voltar, vamos lá. Contudo, numa perspectiva científica, é preciso considerar que a partir da concepção e no decurso das 8 primeiras semanas, o não nascido é considerado um embrião, algo que é fruto da concepção. Porém, a partir deste tempo, ou seja, das 8 semanas, é chamado um feto, em que há a potencialidade e a viabilidade de vir a ser plenamente humano. Em outras palavras, é o bebê em formação. Há diversas formas de aborto: o espontâneo, aquele que o próprio corpo realiza; o acidental, o nome já diz, né, dentro de um acidente; e o induzido.
No Brasil, o aborto é legalizado em 3 circunstâncias apenas: gravidez decorrente de estupro, segundo, se representar risco de morte materna, e terceiro, no caso de anencefalia fetal, ou seja, a não formação do cérebro do feto. Agora, para se ter ideia do tamanho do problema, uma pesquisa realizada em 2021, são os dados mais recentes, que é a Pesquisa Nacional do Aborto, mostra que 1 em cada 7 mulheres com idade próxima aos 40 anos já fez pelo menos um aborto no Brasil. Boa parte desses abortos ocorrem de forma clandestina, o que pode resultar em morte da criança e da genitora. Como se constata, é então um assunto presente, atual, complicado e urgente na sociedade. E diferente do que muitos afirmam por aí, ele tem tudo a ver com a nossa vida, cristãos, nós cristãos, e com a nossa fé, a nossa forma de entender o assunto. Por isso mesmo, nós vamos tratar dele aqui nesse painel, com toda a sensibilidade necessária ao tema, ao mesmo tempo em que realizaremos o debate a partir de uma fundamentação bíblica e teológica. Muito bem, dito isso, eu quero agora passar para o nosso convidado especial, o pastor Vicente Sabatino, ele que é pastor na ADVEC Campo Grande e está aqui, pastor, muito bem casado com a irmã Patrícia Sabatino, graduado em Direito e pós-graduado em Teologia Pastoral, foi e é mentor de uma geração de pastores que hoje atuam na linha de frente, ministrando e defendendo a palavra de Deus por todo o Brasil e o mundo. Seja bem-vindo, pastor Vicente, fica à vontade para suas considerações. Boa tarde, queridos, paz de Cristo a todos. Obrigado, doutora Cir, doutor Johans, é um prazer estar aqui com vocês para nos debruçarmos por alguns minutos sobre esse tema que é tão importante, é social, ele é bíblico, mas ele também é social. E quando eu vinha aqui para o polo da Faculdade Vitória em Cristo, eu vinha me lembrando de um texto de Apocalipse que diz que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Então, antes de Gênesis 1:1, Jesus, ele já tinha se predisposto a morrer de forma sacrificial por aqueles que iriam ser gerados sem pecado. De igual forma, no mesmo tempo em que Jesus decide isso, Deus já tinha decidido sobre a minha vida e a sua. E lá naquele tempo, nós já existíamos dentro do coração de Deus e fomos trazidos à existência nesse tempo. A vida é algo sagrado que Deus nos dá. E quando nós pensamos em tocar nela, nós devemos rever conceitos, porque nós não estamos lidando com algo banal. É da nossa geração relativizar tudo e banalizar tudo. Mas nós devemos valorizar a vida, porque quando eu olho para a oração de Ana, 1 Samuel capítulo 2, eu vejo que é o Senhor que dá a vida e que tira a vida, que faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Muito bem, eu quero protestar que o microfone dele está melhor do que o meu. Estou brincando. Muito bem, pastor. É sempre bom, a gente estava comentando, ouvir essa perspectiva pastoral, né? A gente corre o risco de fazer uma teologia muito acadêmica, em que o debate só está lá na academia e esquece que teologia tem que servir a igreja, tem que fazer sentido para a igreja. Então, ouvir uma perspectiva pastoral sempre é algo muito bom. Bom, agora, de muito longe de onde nós estamos aqui no Brasil, do outro lado do oceano, com uma presença que brilha aos nossos olhos,
acalma os nossos corações. Gostou, coordenador? Eu estou sendo bulinado. Nós vamos ouvir as considerações iniciais do professor Dr. Johans Esteves, que é, gente, aguenta aí, ó, administrador, pedagogo, teólogo, possui diversas pós-graduações, não dá nem para relacionar, entre elas a de liderança eclesiástica, mestrado em gestão e doutorado em psicologia comportamental. Com mais de 20 anos de experiência acadêmica, o professor Johans é especialista em educação fundamental e superior, atuando como avaliador do MEC em mais de 50 avaliações pelo Brasil. Na igreja, além de servo de Deus, atuou como líder de jovens, onde pôde viver e ver de perto a mudança de comportamento e de vida de diversas pessoas. Atualmente, além de superintendente da escola bíblica dominical da DEVEC Niterói, é também diretor de educação do maior grupo de educação básica do Brasil, o Grupo Eleva, atuando ainda como diretor de graduação e coordenador do curso de bacharelado em teologia da Faculdade de Vitória em Cristo. Cansei. Eu gosto da misericórdia do povo, olha lá. O pessoal batendo palma. Meu irmão, primeiro agradecer aqui, eu não posso deixar de falar desse povo lindo que está na minha frente aqui, assim, de Portugal. Eu venho falado do cuidado de Deus da minha vida e ele se representa com essas pessoas que estão aqui. Tenho vivido momentos muito separados por Deus para a minha vida. E esse é mais um deles, né, de poder estar aqui com eles e com vocês aí também no Brasil. Pastor Vicente, eu tenho falado que é um privilégio poder, de alguma forma, ter contato com ele, ouvir a ele, assim, eu falo isso para todo mundo, né? Eu sou o menor da casa, eu não sou digno da equipe que Deus me deu, né? Eu estou como coordenador do curso e ter o professor como o Assir, como a Tereza, como o Bruno, como o Isaías, que é um irmão que Deus me deu, é um privilégio. Falar sobre esse tema, nos dias que nós vivemos, é ainda mais importante, né? A gente precisa entender, pastor Vicente falou muito bem da defesa da vida, e se a gente for olhar numa concepção abrangente do ser humano, né, a psicologia vai dizer que nós somos seres biopsicossociais. Então, ele trata diretamente da questão biológica, da questão psicológica e da questão social. Em todas essas esferas, e aí eu acrescento sempre nas nossas aulas de psicologia mais um item, que é o item espiritual. Se a gente olhar biologicamente, a gente está cometendo um crime, a gente está matando, porque a vida começa na concepção. Se a gente falar psicologicamente, há toda uma mudança no corpo feminino para receber aquela gestação, para conceber aquela criança, e no momento que isso é extirpado desse corpo, há consequências psicológicas graves, diversas delas mapeadas, que podem durar a vida inteira. Se a gente falar da questão social, é um mal para a sociedade de um modo geral, onde você tem uma ênfase cada vez maior no discurso de libertinagem, eu não vou nem falar de liberdade, né, que é o relativismo que o pastor Vicente acabou de trazer para a gente. E na questão espiritual, eu acho que a gente tem uma condição ímpar nesse workshop, de falar com muita calma, com muita tranquilidade, que está muito longe de ser o plano de Deus, porque o plano de Deus é que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, você imaginar, você conceber um aborto como algo benéfico de alguma forma, é um contrassenso científico e, logicamente, um contrassenso teológico. Então a gente vai brincar um pouquinho de falar disso. Eu vou ficar aqui me escondendo, deixa o pastor Vicente falar, deixa o Assir falar, né? Assir já está cheio de dados ali, eu peguei alguns aqui assim, mas eu já sei que você tem um monte aí. Fica à vontade, deixa Deus te usar, meu irmão, e não para de reclamar do microfone. Paulo lá em cima deve estar desesperado com você já. Muito bem. Gente, eu não vou apresentar meu currículo, porque não cabe a mim apresentar meu currículo. Então eu vou direto para a minha fala, ok? Quer que eu apresente? Eu apresento. Não precisa não. Não tem problema não.
Então vamos embora. Gente, você não tem noção de quem é esse homem aí, gente. Ele é mestre, é doutor, é superintendente da Sociedade Bíblica Brasileira. Tenta achar uma agenda com esse homem para ele pregar na tua igreja, que eu quero ver se você consegue. Eu estou há 3 anos tentando e não consigo, mas eu vou conseguir. Vou te trazer em Portugal em nome de Jesus, meu irmão. Pastor Paulo, olha aí, hein? Vamos lá. Gente, eu quero falar um pouquinho de uma perspectiva teológica, relacionando um pouquinho de teologia bíblica, um pouquinho de ética cristã, tudo isso. Na introdução, na sinopse que fizemos, a gente discorre um pouquinho sobre a questão daquele aborto aceito ou justificável no Brasil, ou seja, aqueles que a lei brasileira permite. Ainda que eu quero partir do pressuposto que soluções para este tema sempre deveriam ser a favor da vida, em todos os aspectos, ok? Mesmo quando envolve temas sensíveis, como por exemplo é o estupro, né? A lei então nos dá 3, entre aspas, permissões: risco da morte da mãe. E aqui dentro da ética cristã, principalmente seguindo um princípio aqui do Norman Geisler, naquela obra que ele descreve sobre ética cristã e as questões contemporâneas, as alternativas contemporâneas, melhor dizendo, ele tem uma ideia de que e isso é um princípio filosófico, teológico, uma vida real tem preferência a uma vida em potencial. Então, entre a vida da criança e a vida da mãe, que está em risco, é melhor proteger a vida da mãe. Segundo, numa perspectiva também da questão da anencefalia fetal, ou seja, na não formação do cérebro, também dentro desse princípio ético cristão, uma vida sub-humana não é uma vida plenamente humana, ainda que aqui nós tenhamos que discutir melhor esse assunto. Eu só estou fazendo uma provocação inicial. Terceiro, falar da questão do estupro não é fácil, né? Eu confesso que pessoalmente é uma questão muito difícil de lidar e de definir, né? Eu acho que ninguém gostaria de passar por uma situação como essa, mulheres aqui que estão nos ouvindo, e homens que são pais, que são maridos, e assim por diante, né? Há uma questão também na ética cristã, principalmente nessa obra do Norman Geisler, que diz assim: quando um princípio moral maior é quebrado, torna-se, entre aspas, justificável quebrar outro princípio. Ou seja, o princípio da vida, da dignidade, do que é a mulher foi quebrado, então o aborto seria justificável, porque um princípio maior foi quebrado. Isso é uma pressuposição que está em discussão. Aqui eu não estou falando que isso está certo ou que está errado. E o Norman Geisler, quando discorre sobre isso, ele traz alguns exemplos. Por exemplo, as parteiras do Egito que mentiram, que era para matar a criança, mas elas não mataram. E Deus abençoou as parteiras que mentiram. Mas mentira não é pecado? É porque um princípio maior estava em jogo: a vida dos bebês. Então, ainda que mentir é errado, nesse caso um princípio maior foi quebrado. Certo? Deu para entender? Tranquilo até aqui? Outro exemplo que ele dá, e que é muito interessante, é quando Deus fala assim para o profeta Samuel: vá lá e unja Davi como rei. Aí Samuel diz assim: mas se eu chegar lá e falar que eu vou ungir rei, Saul vai descobrir e ele vai querer me matar. Então há uma resposta dizendo: vá lá então para celebrar, para sacrificar ao Senhor. Um princípio maior poderia ser quebrado. Então há essa resposta. Tudo isso é só provocação, ok? A partir disso, eu quero falar especificamente do aborto induzido pelo único motivo de não querer ter a criança. Eu não quero esse filho, por isso vou abortar. E começo dizendo, eu não estou no começo não, tá gente, já estou no final, mas e afirmo que uma perspectiva ética, moral, teológica e bíblica, isso é injustificável.
Mais do que isso, é pecado e é assassinato de inocentes. É sim, ainda que se fale isso e a sociedade não queira ouvir, sim, é assassinato de crianças, é assassinato de pessoas vulneráveis, é assassinato de pessoas inocentes. E a fé, a religião, a igreja e a teologia tem que ser ouvida. Nós precisamos falar o que pensamos, porque há um cientificismo na sociedade que diz assim: não, isso não é questão de religião, isso é uma definição da ciência. Não, a ciência não tem a última palavra. E aqui eu digo não ao cientificismo, como digo não ao fideísmo. É só uma resposta baseada numa leitura fundamentalista da fé. Não, nós precisamos discutir, e a igreja, a teologia tem algo a dizer sobre isso. Principalmente porque, o Johans falou muito bem, a sociedade ocidental, pós-moderna, ela vê os filhos como um empecilho à concretização de um sonho, de realização pessoal do casal e às vezes, mais especificamente, da mulher. Ou de ter uma boa posição financeira. Não, filho dá muito trabalho e custa muito. Eu não sei quem calculou aí que filho custa milhares de reais. Eu não sei se é verdade esse negócio, mas independente disso, eu acho que é, porque eu gasto muito com os meus filhos. Bom, terceiro, de aproveitar a vida. O que eu vou fazer com o meu tempo de lazer, as minhas escolhas? Então, o aborto é pecado porque é assassinato, porque envolve egoísmo, individualismo, e mesmo que o bebê não tenha sido desejado, planejado, ele foi determinado. E o pastor Vicente falou isso muito bem, mostrando que ali há uma ação de Deus. Alguns pressupostos bíblicos precisam ser percebidos nesse sentido. Primeiro, é claro que não tem um mandamento lá que diz assim: não abortarás. Nenhum versículo dizendo isso. Por que a Bíblia não fala claramente sobre isso? É claro que nós não temos uma resposta definitiva, mas pensando aqui, algumas respostas possíveis. Em primeiro lugar, é possível que era tão inconcebível a ideia de uma mulher abortar, uma mulher do povo de Deus, uma mulher israelita, desejar o aborto, que nem haveria necessidade de proibi-lo. Isso não faria parte da vida de uma mulher israelita. Segundo, numa perspectiva bíblica, a gente percebe que crianças, gestações, sempre foram consideradas como um presente de Deus, como herança de Deus. Terceiro, é Deus quem abre a madre, e isso está presente em vários textos bíblicos. É Deus que determina, como o pastor já falou de uma forma muito clara e especial no início. Quarto, são só 25 pontos, tá, gente? Não ter filhos era uma maldição. Dentro daquela concepção, era alguém que não foi amaldiçoado. Então, o aborto era tão contrário à mentalidade judaica, oriental, antiga, israelita, que bastava um mandamento dizendo assim: não matarás, que é não assassinarás também, implica isso no termo hebraico. Se eu errar aqui, os biblistas aí sobem aqui e falam que não era necessário dizer não abortarás. E caminhando para a conclusão, que eu falei mais do que os dois juntos. Quando é que no processo de concepção, gestação e nascimento, o embrião se torna um ser humano? É essa a questão que muitas vezes se traz. Até aqui não há vida, né? Quando é que um embrião se torna um ser humano, uma pessoa adquirindo o direito à vida? E aí eu vou em sintonia com os meus colegas aqui e companheiros nesse debate. Biblicamente falando, teologicamente falando, e em sintonia, em harmonia com biólogos, geneticistas, médicos que afirmam a mesma coisa, a vida biológica se inicia desde a concepção. Ninguém que fica grávida diz: aqui está meu embrião, aqui está meu feto. Diz: aqui está o meu filho.
Então a vida começa sim na concepção. Pode não ser um ser civil, mas já é um ser potencial em que há vida. E a palavra de Deus, as escrituras confirmam esse conceito, ensinam que Deus considera a vida sagrada. A vida de crianças não nascida é sagrada. O pastor Vicente falou muito bem isso. Êxodo 4, Êxodo 21, Jó 10, Salmo 139, Jeremias 1:5, e eu quero ler esse texto porque eu não vou ler todos por causa do tempo, mas esse eu quero ler. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então a vida é sagrada desde a concepção. A palavra de Deus, de ponta a ponta, afirma a sacralidade da vida. A palavra de Deus aponta que nós somos o que chamamos de imago Dei, imagem de Deus, e não apenas um acidente da evolução ou de um sexo fora e não planejado. As escrituras, aliás, mostram que a estratégia de Satanás sempre foi a de tentar matar crianças inocentes. Aconteceu no Egito e aconteceu no nascimento de Jesus. Por isso, aceitar o aborto é aceitar a estratégia de Satanás para assassinato e para matar crianças inocentes. Nós, como teólogos e como cristãos, nós nos guiamos pela palavra de Deus e não pela tendência atual da sociedade. Isso não quer dizer que nós não precisamos de sensibilidade e compaixão com várias mulheres que enfrentam esse dilema no dia a dia. E a igreja precisa ser uma igreja, uma comunidade acolhedora, graciosa, para receber essas mulheres, manifestar graça, perdão e restauração que vem só do Senhor. Muito bem, é isso. Agradeço a oportunidade. Obrigado aí a participação de todos. Eu vou me retirar aqui que o debate acabou. Bom, gente. Assim, sensacional. Só queria fazer um adendo ao que você está falando, se é que isso é possível, né? A gente tem dentro dessa concepção social, você falou muito bem da questão da ética cristã. E a gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre essa questão da gente carregar algo diferente conosco, né? É uma daquelas questões que eu sempre levanto, é que a ética e a moral sociais não são, sob hipótese alguma, a ética e a moral cristãs. São completamente diferentes. E quando a gente vai, independente de legislação, e aí, como você muito bem falou, o aborto no Brasil, por exemplo, ele é legalizado. Ele não é descriminalizado. Legalizado porque existe uma lei que regulamenta, né? O Assir falou muito bem das 3 hipóteses. E aí um fenômeno assim que acontece, e isso acontece praticamente em todos os países que liberaram. A gente tem alguns casos na América do Sul, mais recentemente. Portugal, infelizmente, está nessa lista também de países em que é descriminalizado de um modo geral, mas a gente tem aí Colômbia, Uruguai e Argentina como exemplos mais latentes da América do Sul, e o fenômeno é sempre o mesmo: libera, aumenta em mais de 80% o número de abortos. Aí eles começam a perceber que eles perderam o controle sobre o que estavam sendo feitos. Aí eles começam a descobrir o jeito certo de fazer aquilo, e aí eles começam a desviar dinheiro do que eles queriam fazer, né? Fazendo o aborto necessariamente, para colocar no jeito certo, que é nos métodos de informação principalmente. Como fazer com que mulheres não tenham uma gravidez dita indesejada. E aí a gente precisa entender o que seria essa indesejada. De repente numa condição social adversa, de repente num momento da vida em que ela não tem a plena condição de criar. Nós somos cristãos e a gente entende que Deus dá essa condição, porque o Assir muito bem falou, os filhos, como diz lá no Salmo 127, são heranças, né? São heranças do Senhor para nós. Então, a gente entende ainda que possam haver situações como essa. Bem, esse não é o momento. Então, essa liberdade de escolha até é viável.
Só que aí o que se percebeu nesses países? Que se investindo em conscientização e principalmente na saúde básica de família, o índice de necessidade de aborto ou de índice de vontade de mulheres abortarem diminuiria consideravelmente. Então, mais uma vez, é um fenômeno social que tem se expandido, que tem ganhado adeptos. Todas as reportagens, pesquisas sobre os diversos fóruns internacionais vão apontar para o sentido de que é uma tendência natural do mundo para que todos os países façam a mesma coisa, ou seja, descriminalizem totalmente. Hoje, somente 22 países no mundo são completamente contra qualquer tipo de aborto. Todos os outros países, de alguma forma, ou legalizaram parcialmente ou totalmente. Então a gente precisa, assim como o Moacir falou, nos posicionar enquanto homens e mulheres de Deus, enquanto servos de Deus, enquanto conhecedores do princípio. Sim, a vida começa na concepção, a psicologia vai falar que isso, vai reafirmar que isso é a concepção, a vida ela é intrauterina, ou seja, ela está dentro do útero. Em algumas culturas mais orientais, inclusive esse período é contado, a criança já nasce com 1 ano de vida praticamente. Então, precisamos sim termos posicionamento, precisamos sim fazer a diferença. Nós não fomos chamados para sermos mais um e andarmos conforme a corrente. Nós fomos chamados para fazer a diferença, já que somos povo separado para isso. Acho que isso é muito importante que fique frisado para todo mundo. De fato, Johans e pastor Vicente, a igreja ela anda na contramão dos valores do mundo, tá? Como o senhor vê essa questão hoje? Porque o senhor é pastor de uma igreja grande, relevante, em Campo Grande. Combinou, né? Rimou tudo certinho. Como que o senhor vê isso? Quando o senhor recebe as pessoas, quando o senhor conversa sobre isso com pessoas que enfrentam essa realidade, como a igreja deve se posicionar nesse sentido? Doutor Assir, eu acredito que, como já foi dito pelo senhor e pelo Johans, o aborto hoje ele é um problema social. Algumas vezes a forma, por dizer assim, irresponsável com que as pessoas lidam com a geração da vida. Porque existem muitos métodos contraceptivos que podem impedir a geração de vida. É que estão banalizando no aborto como uma solução para, às vezes, uma inconsequência. Ou a falta de cuidado, ou a irresponsabilidade, seja lá qual for o fruto da origem da vida. Então, com o aborto, como que eu estou apagando esse problema que aconteceu na minha vida e que eu não queria. E eu não tenho como não pensar numa piada muito simples, muito simples mesmo, mas que nos faz pensar. A pessoa chega em casa, encontra a sua esposa sentada no sofá, tendo relação com uma determinada pessoa, mata aquela pessoa e aí vende o sofá e apaga aquela imagem ruim. Isso é o aborto. Eu descarto a vida e aí eu sigo em frente como se nada tivesse acontecido. A banalização da vida. Só que nós somos a igreja, coluna e firmeza da verdade, é o que Timóteo vai dizer. Como já disse o Dr. Johans, nós andamos na contramão do mundo. Nós somos uma contracultura, a cultura desta sociedade. Se ela desvaloriza a vida, nós valorizamos a vida. Nós damos valor àquilo que Deus cria. Na verdade, queridos, eu estou falando aqui para uma plateia de adultos, a maioria casados, com filhos, e outros sem filhos como eu. Todos nós já nos deitamos com as nossas esposas, esposos, nos relacionamos. A alguns Deus deu vida, a outros Deus não deu a vida. Então quem dá é Deus, não é o sexo, mas é Deus que gera vida em nós, e nós não podemos descartar aquilo que Deus traz a esse tempo com um propósito. Uma vida que é gerada, ela é gerada desde a eternidade, trazida à vida nesse tempo com um propósito, e a igreja precisa
se posicionar com relação a isso. Deixe eu dizer uma coisa para vocês. Pode ser legal, mas necessariamente não é moral. Tem coisas que são legais, mas ofendem a santidade de Deus. Pode ser que a sociedade tenha legalizado, virou lei, mas nem por isso ela pode ser legal. Já foi dito aqui, não tem na palavra de Deus nenhum texto que diz não abortarás. Também não tem especificamente não vai se deitar com a tua filha pequena, também não vai cheirar ou fazer uso de cocaína, heroína, e se você fizer o uso do crack, você pode ir para o inferno. Tem muitas coisas que a Bíblia não diz, mas estão no bojo do pecado, daquilo que agride o templo do Espírito Santo, que somos eu e você. Então a igreja anda na contramão do mundo. Pode ser legal, não é moral. Se ofende a Deus, nós nos colocamos no outro polo. E como disse o doutor Assir, eu acho que é desafio para a nossa igreja nesse tempo se envolver com essas questões sociais, para dar acolhimento a essas pessoas que precisam de suporte moral, suporte emocional, de suporte espiritual, como a própria palavra do Senhor vai dizer em Malaquias. Ele odeia o divórcio, não o divorciado. Ele odeia o pecado, não o pecador. Nós podemos, como igreja, condenar prática, mas precisamos estar preparados para abraçar o praticante, para ajudar aquela pessoa que precisa de socorro. Afinal de contas, a igreja do Senhor Jesus é um hospital nesse tempo. Se lá no Evangelho se levava 4 amigos levavam um paralítico para Jesus curá-lo, nesse tempo nós ainda temos paralíticos de todas as áreas sendo trazidos para a igreja do Deus vivo, aonde eles vão ter um encontro com o milagre que necessitam. Muito bem. É interessante que, olhando para... Eu dou aula de literatura paulina, né? E tem uma aula que eu falo de Corinto, que eu digo assim, os problemas da cidade, morais e tudo mais, eram os problemas da igreja de Corinto, né? E veja que essa é uma realidade também da igreja evangélica brasileira. Os problemas da nossa cidade, do nosso país, refletem na igreja. E por isso que a igreja realmente precisa se posicionar. Agora, nós sabemos que vivemos um tempo em que não existe neutralidade em nenhuma área, científica, jornalística, em nada. E aí a minha pergunta a vocês dois, doutor Johans e pastor Vicente: a sociedade está devidamente informada sobre esse tema? Sim ou não? E como dizia minha professora de escola, justifique a sua resposta. Segundo, a igreja está informada sobre esse tema? Há pregações sobre isso? Ou basta uma menção rápida? É pecado? Será que a sociedade e a igreja estão informados sobre esse tema? Johans. Olha assim, depende do que a gente chama de informação, né? Depende do que a gente chama de informação. Informado, tá, até demais. Vivemos na era da informação. Vivemos no tempo da vasta informação. Agora, que informação é essa? Se você pesquisar, fizer uma rápida pesquisa nos mecanismos de busca sobre aborto, eu me arrisco a falar, até porque eu fiz durante esses dias, 90% a 95% de toda reportagem que apareça de alguma forma tendenciando, mesmo que mostre números, tendenciando para o que eu acabei de falar anteriormente, para um caminhar dito, olha a palavra, gente, como é importante que a gente entenda e se instrua, para um caminhar natural de toda a população mundial para essa descriminalização do aborto e por uma banalização desse tipo de discussão que nós estamos tendo aqui. Então, a informação, sim, correta, difícil. A gente tem grandes veículos de comunicação comprando a causa, né? Um pastor aqui mandava uma mensagem para mim, pastor Tiago mandava uma mensagem aqui para mim ainda agora, falando sobre os ativismos
né? E aí ele falou uma coisa interessante: os mesmos ativistas que dizem que vidas negras importam são os mesmos ativistas que vão dizer que legaliza o aborto. Então, peraí, há um contrassenso. Que tipo de vida importa? Aonde está essa vida? Há informação? Sim, de boa qualidade e principalmente direcionada da maneira correta? Infelizmente não. Precisamos nos desenvolver mais, precisamos fazer, como eu falo com os nossos alunos, Assir, o tempo inteiro eu falo, nós estamos fazendo ciência dentro da teologia, precisamos sim fazer a ciência. Que ciência? A boa ciência, a ciência baseada em princípios de Deus. Não há problema com a ciência em si, como assim falou, biologicamente, a vida começa na concepção, isso é biológico, é ciência. Só que estão usando essa cientificação pós-moderna para querer quebrar situações já fundamentadas, amplamente discutidas. Em relação às igrejas, como o Assir perguntou, e aí eu falo com muita tranquilidade, porque a gente está numa casa hoje, né? Eu estou falando aqui, claro que nós temos alunos de outras denominações, mas falando um pouco da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, né? A gente tem tratado de temas muito relevantes nas nossas lições de Escola Bíblica Dominical. Então, esse semestre a gente está falando dentro de família, de restauração de lar, nesse trimestre, a gente está falando sobre adoção, a gente está falando sobre predileção, a gente está falando sobre situações do cotidiano, do dia a dia, que nos afligem e que, por muitas vezes, como assim falou, nos falta informação. Até que ponto é legal, mas é imoral, lembrando do caráter e da moral cristãs. Então não é porque eu posso, eu sempre dou um exemplo bobo das minhas aulas, pastor Vicente, que é o seguinte: eu estou no Brasil, estou aqui em Portugal, a monogamia é a que funciona, muito bem, eu sou casado com uma mulher só. Um beijo, meu amor, que está me assistindo aí, Marcela, te amo, tá? Então, a gente tem uma monogamia. Então eu me mudei para um país do Oriente que a poligamia ela existe. Bem, a partir de agora, se eu estou aqui, vamos parar com esse negócio de monogamia. Aqui está liberadão, aqui pode tudo. Mas eu deixei de ser cristão? Eu deixei os princípios de Deus? Não. A minha ética, a minha moral, ela é acultural, ela é atemporal, ela não depende de lugar e de estado. É a contramão que o pastor Vicente falou muito bem. Então a gente precisa sim falar mais desse assunto dentro das igrejas. A gente sabe que o pastor pode falar muito melhor do que eu nisso, porque ele está em cima do púlpito praticamente todos os dias, falando com o povo, que é muito sensível ao que se fala, ao que se ouve, melhor dizendo, né? Ao que se fala, ao que se ouve. A palavra que sai do altar, ela é uma palavra que pode dar vida, mas ela é uma palavra também que pode mexer muito profundamente com as pessoas, em casos muito específicos. Então a gente precisa sim incentivar cada vez mais isso, falar mais dessas questões, porque uma palavra dada por um pastor como o pastor Vicente, como o pastor Paulo aqui em Lisboa, direcionada nesse sentido, tem muito poder, porque ativa dentro do povo de Deus a sensibilidade e a questão de defender, de enraizar aquilo, de levar aquilo como conhecimento para qualquer diálogo que ele estiver, para qualquer situação que Deus colocar ele. Então, acho que é uma pauta sim que deve permear mais os nossos cultos, os nossos encontros, nas nossas conversas, para que a gente possa se reforçar dessas informações para lá fora fazer a diferença na sociedade que a gente se encontra. Doutora Cida, eu acredito que o doutor Johans abordou o tema com bastante propriedade. Nós precisamos identificar as fontes das informações que temos hoje dentro da nossa sociedade, porque muitas das vezes nem toda fonte ela é confiável, mas eu vou me ater um pouco mais à igreja. Muitas das vezes nós somos muito bons no aspecto teológico, no aspecto do culto, né, em fazer o culto acontecer, tudo é Bíblia, mas como o Dr. Johans disse, respeitando que tenhamos aqui alunos de outras denominações, eu tenho como uma referência o pastor Silas, que é uma pessoa que quando ele busca ir para um debate, para um enfrentamento, ele vai fazê-lo sempre com bases sociais, científicas, e não com bases meramente
teológicas. A igreja, ela precisa estar melhor preparada para a discussão dos temas da nossa sociedade, dos problemas que estão surgindo no nosso tempo, porque a vida, ela está em constante evolução. Nós estamos falando apenas sobre o aborto, mas existem outros problemas sociais que estão pertíssimo da igreja, porque a nossa igreja está inserida na sociedade. Então, nós precisamos nos debruçar cada vez mais sobre esses temas. E aí, a exemplo do Dr. Johannes, eu puxo um pouquinho a sardinha para a nossa brasa, graças a Deus, porque dentro da DEVEC nós temos tido lições de escola bíblicas dominicais, painéis teológicos, workshops evangélicos, onde nós estamos abordando temas sociais, não apenas teológicos, para que nós saibamos discutir as demandas do nosso tempo para proteger a igreja e também proteger a família. Muito bem, eu ouvi uma vez, eu não lembro quem disse, mas que às vezes nós, e isso eu faço uma crítica como pastor também, às vezes nós estamos tentando responder questões que ninguém está perguntando. A Bíblia, Calbart diz, tenha a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Leia o seu tempo, entenda o seu tempo, responda biblicamente as questões do seu tempo. O pastor Vicente falou muito bem, a gente tem que trazer as ciências auxiliares, psicologia, análise da sociedade em si para contribuir. Agora, a nossa resposta definitiva, ela está pautada naquilo que a Bíblia diz como regra de fé e prática para nós. Então vamos responder de acordo com o Evangelho. O Evangelho é a resposta de Deus para todos os dilemas da atualidade, para todos os dilemas humanos. Eu paro por aqui, porque duas questões que estão aqui já vieram como perguntas. Então agora nós vamos para os momentos finais de perguntas dos alunos e dos participantes. E uma que eu quero falar, que alguém mandou aqui, foi até no particular, um texto de Êxodo 21, que descreve um tipo de aborto que seria o aborto acidental. Êxodo 21, 22. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, a pena será por vida. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então aqui realmente é um tipo de aborto que é o acidental, porque não é a própria mulher que está realizando, são dois homens brigando, né? E pelo que parece no texto, a Bíblia tem dois aspectos, né? Aquilo que a gente chamaria hoje no Brasil de crime. O senhor é advogado, aí o senhor corrige se eu falar errado. Crime doloso e crime culposo, né? Dolo, onde há dolo, onde há intenção, culposo como um acidente. Aqui parece ser um caso de culposo, de acidente. Por isso se paga com uma indenização, ainda que uma certa pastora defendendo no Supremo Tribunal Federal o aborto usou esse texto para dizer que não há concepção. Por isso que não é vida por vida, né? Mas era apenas pagar uma indenização. Primeiro que falta uma leitura bíblica coerente, uma exegese no mínimo, né? Infelizmente. Então, esse aqui. Agora vamos lá, as perguntas que nós recebemos. Emerson de Lisboa diz assim: se a ciência refere-se a qualquer conhecimento ou prática sistemática, e sabendo que todo o estudo bíblico teológico está baseado em conhecimento, prática sistemática e princípios judaicos cristãos a favor da vida, a pergunta: por que alguns afirmam que o aborto é antiteológico? Fiquem à vontade, vocês dois. Pode ir, pastor? Pode ir, querido. Vamos embora. Tire para o ímpar aí agora. Eu acompanho o relator. Vai embora não, Isaías. Bem, vamos lá. Se a gente for falar de teologia, de Bíblia, o Assir já trouxe aí algumas questões sobre
as passagens bíblicas, né? A gente vai falar biologicamente, quando a gente pega qualquer estudo científico da biologia clássica, vai estar escrito lá, bem claramente, não em um, mas em vários. Qualquer base que você entrar de pesquisa, não estou falando de teologia aqui, biologicamente. Vida a partir da concepção, encontro do óvulo com o espermatozoide, fecundação. A partir daquele momento, a vida. E aí, se há uma vida, e o propósito de Deus é que haja vida, não há o que se falar numa teologia que defenda sobre qualquer hipótese o aborto, ou qualquer tipo de situação que tire a vida. Êxodo, como foi falado pelo Assir, Êxodo 23, está lá muito claro, não matarás. Se é uma vida e eu estou tirando, eu estou matando. Isso é uma discussão, e aí o pastor Vicente pode trazer mais claramente, no direito, né? Falando do direito especificamente, isso é uma discussão muito grande, porque toda a questão do aborto, ela se direciona hoje por uma questão do que é vida e o que não é vida. Então, o que se está tendo hoje de trabalhos científicos? Tentando se reconsiderar esse princípio básico da biologia da concepção. E aí, se você for em algumas outras passagens, aí, Assis já leu Jeremias 1,5, eu falei do Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor, Salmo 71, verso 6, eu tinha separado aqui até para poder falar, desde o ventre materno dependo de ti, tu me sustentaste, desde as entranhas da minha mãe, eu sempre te louvarei. Ou seja, a adoração, o louvor está sendo direcionado às entranhas da mãe. Mais uma vez, a psicologia reforça a biologia no que diz em estudo que, por exemplo, o filho reconhece a voz dos pais. Então, não há o que se falar, em nenhuma hipótese, sobre nenhuma alegação, né? A gente acabou de ver o Assir falando, né? O texto sem contexto, ele é um pretexto. O pastor Silas Malafaia fala muito isso em suas pregações. Não há o que se falar de antiteológico ou qualquer outra situação. Simples, a teologia é a favor da vida, a Bíblia é a favor da vida, Cristo é a favor da vida. A biologia foi criada por Deus e ela afirma que a concepção da vida, ela é na fecundação. Então, ponto, qualquer discussão que transpasse isso é uma discussão que ela, do ponto de vista teológico, vai ser sempre rechaçada, como o Assir falou. Vão tentar, e isso é muito importante, né, Assir, pastor Vicente e demais participantes, tanto que estão aqui quanto estão aí, que fique isso na cabeça de vocês. A nossa sociedade pós-moderna contemporânea vai tentar implantar na minha e na sua cabeça concepções ditas científicas, inclusive, como a Cia acabou de falar, com bases teológicas. Não se espantem se vocês verem artigos científicos falando da vida com citações bíblicas, porque eles já existem. Eles vão tentar implantar uma visão de que, de alguma forma, até mesmo biblicamente, essa discussão é válida. O poder feminino, o poder de decisão, meu corpo, minhas regras, eles vão tentar falar isso, que ele é legitimado, inclusive, pela palavra de Deus. Então a gente precisa cada vez mais participar de momentos como esse, como o pastor Vicente falou, nosso pastor Silas, todo o debate que ele vai municiado dos principais jornais, dos principais dados, das principais informações estatísticas. E ele vai conferir isso. A gente precisa entender que o que o mundo está falando pode ser em parte verdade, mas a gente tem que ter um olhar sempre cristão sobre essa verdade. Nós não podemos aceitar uma verdade como sendo absoluta. Precisamos ter senso crítico. Se até o nosso culto, diz a palavra de Deus, precisa ser racional, por que o nosso dia a dia, por que as nossas discussões sociais não o serão? Então a gente precisa estudar mais, a gente precisa ler mais, a gente precisa debater mais, para estar mais preparado para defender na sociedade os nossos princípios e fazer diferença efetivamente aonde quer que a gente esteja. Muito bem, gente, nós temos 8 minutos para acabar, tá? Eu tenho várias perguntas, então eu vou fazer um ping-pong, eu vou pedir a vocês dois aí, vamos lá para uma resposta mais direta agora.
para a gente poder dar conta das perguntas que chegaram e terminar dentro do nosso horário. Pastor Vicente, do ponto de vista teológico, como podemos analisar o que o Johannes acabou de dizer? A seguinte frase: meu corpo, minhas regras, que as feministas abortistas tanto usam, pergunta o Leonardo de Sorocaba. Doutora Cia, Leonardo, essa frase ela é muito conveniente. Meu corpo, minhas regras, e eu respeito isso. Então deveria tomar cuidado para não ficar grávida, porque o que as contrações para Agora, onde é que eu estava? Vamos lá. Meu corpo, minhas regras. Quando ela sente as contrações do parto, não é ela que o produz. É o feto que está produzindo, dizendo, eu decido a hora de sair. Então não é seu corpo e suas regras. Foi o meu corpo por um tempo até que eu saia para ter vida própria. Então, teologicamente falando, a mulher deve cuidar do seu corpo para não precisar chegar nesse ponto de uma gravidez indesejada. Porque a partir do momento que ela fica grávida, aquela vida que ela está gerando não é dela. Foi Deus que deu, ela só está carregando por um tempo. Muito bem. E há um princípio de paridade. Há um corpo dentro dela. Aquele corpo tem também direito às suas regras, que é o direito à vida. Vamos lá. Qual é a visão da igreja? Eu entendo que nós estamos dentro de uma denominação, dentro de uma igreja que é a DEVEC. Tá? Então aqui eu peço que, de repente, se você permitir, que um pastor da igreja fale isso, porque a DEVEC é uma faculdade confessional e está vinculada a Faculdade Vitória em Cristo é confessional e está vinculada à DEVEC. Qual é a visão da igreja sobre o aborto em casos de anomalias fetais graves, onde a criança não terá uma vida viável ou enfrentará sofrimento extremo? Seria errado utilizar o princípio de compaixão e misericórdia? Doutora Cir, nós somos um povo que acreditamos em milagre. Milagre. Da mesma forma que eu acredito que o estupro é algo indesejável, é algo que não tem justificativa, mas para a mulher que sofreu essa violência, fazer o aborto vai trazer consequências muito piores do que ela suportar a gestação e dar o filho para adoção. Ela vai ser muito mais saudável depois desse processo traumático. Da mesma forma, se ela está gerando uma criança que tem problemas de saúde, até onde a vida for levando essa criança, na minha concepção, ela deve deixar que isso aconteça naturalmente. Quem sabe ela está sendo gestora de um milagre. Ela está gestando um milagre. Aquela criança que sofre de anencefalia, que sofre de hidrocefalia, que tem problemas terríveis, que vai nascer praticamente morta. O que é isso para um Deus que tem um filho que chega 4 dias depois que Lázaro está morto? Quem tem poder sobre a morte chega a hora que quer. Deixa gestar e deixa que o Deus dos milagres pode fazer um milagre. Muito bem. Aqui, sim. Só pontuar sobre o que o pastor Vicente falou, ele sabe, ele conhece essa história que eu vou falar agora. Tem um pastor nosso que recebeu um diagnóstico sobre o filho dele, de que o filho dele nada poderia fazer. O filho dele não interagiria e que ele teria um tempo limite de vida. E desde o primeiro momento eu pude conviver com ele muito próximo durante um tempo, eu vi o amor que ele tem por esse filho. E era um prazo X, olha, dessa idade ele não passa. Passou. Era, não, mas então se ele passou dessa outra idade ele não passa. Passou. Mas dessa aqui não passa. Passou. Está vivo? Depende dos pais, mas interage, é uma bênção na vida de todos que se aproximam dele. Ele é um milagre, que os médicos, a medicina e a ciência diziam que não estaria entre nós até hoje, e ele está lá, sendo a alegria da família dele, sendo a alegria dos pais. Não impede os pais de fazer nada. Eu vejo, acompanho fotos, hoje eu não estou tão perto, né, até porque eu estou em Lisboa agora, mas eu vejo fotos dele passeando, dele indo, comemorando aniversários, fazendo viagens.
Então, a vida é inegociável. A gente precisa entender isso, como o pastor muito bem falou. E a gente está repleto de exemplos que demonstram isso para a gente. É só olhar para um lado, é só olhar para o outro e ter a sensibilidade de poder ver com os olhos de Cristo. Muito bem. E não cabe a nós determinar o tempo de duração de uma vida e muito menos sacrificar pessoas que são vulneráveis. Não cabe a nós decidirmos isso. Eu quero recomendar um livro que se chama Contra o Aborto, Francisco Raso. Não entre em nada de religião e teologia. São apenas aspectos filosóficos. E em todos os casos, esse filósofo é contra o aborto, em qualquer situação, em qualquer caso. Vale a pena a leitura. Tá? 2 perguntas para terminar, antes que o professor Isaías derrube a gente daqui. Ainda há muitos cristãos, Johans, essa é para você, que são contrários à ideia de que líderes religiosos se envolvam em assuntos políticos. Segundo a ONU, na América Latina, somente no Suriname o aborto é totalmente proibido, sem exceção. Guiana Francesa, Argentina, o aborto é legalizado. Nos demais países, como o Brasil, é proibido com exceções. A própria ONU tem cobrado o governo brasileiro em relação à descriminalização do aborto. Como enfrentar isso? É o Eliezer Fidelis, pastor Eliezer. E eu coloco uma pergunta junto aqui que faz parte. Esse pensamento pró-aborto tem tornado a mente no meio cristão, tem tomado a mente no meio cristão por causa do politicamente correto? Como resolver isso? O politicamente correto hoje em dia é bem complicado, né? Realmente a gente percebe dentro das Américas em especial e no mundo, como eu falei, somente 22 países no mundo hoje são completamente contra o aborto. Todos os outros não são. Então a gente precisa muito ter a percepção sobre que está crescendo esse movimento, que é um movimento que está ganhando espaço, que a gente precisa combater, que a gente precisa entender isso e, principalmente, se Deus colocou homens e mulheres à frente do seu rebanho, do povo de Deus, aí eu estou falando não só dos pastores, para a gente também não jogar toda a responsabilidade em cima de um pastor, mas quando a gente bota pastores auxiliares, lideranças dentro de uma igreja, eles precisam ser ponta da lança. O que eu quero dizer com isso? Se é uma causa social, envolve gente. Se envolve gente, envolve a criação de Deus. Se envolve a criação de Deus, eu e você precisamos estar ativos nela. Então não adianta, não há o que se falar e não, isso não tem a ver comigo. Se tem a ver com a vida, tem a ver contigo. Se tem a ver com a sociedade, tem a ver contigo. Ah, mas eu estou em Portugal e está acontecendo no Brasil. Se está acontecendo lá hoje, por que não aconteceria em Portugal amanhã? Ah, mas eu estou no Brasil e está acontecendo em Portugal. Se está acontecendo em Portugal hoje, por que não aconteceria no Brasil amanhã? Essa é uma tendência que está se espalhando. Os líderes precisam sim levantar a sua voz e instruir o seu povo. Repare, eu não estou falando aqui de ativismo, do chamado xiitismo. Todo radicalismo ele é ruim. O que eu estou falando é que a gente precisa entender o papel que nós temos enquanto cristãos na sociedade, em especial se Deus nos deu o poder de liderança em alguma das esferas sociais. Então, se eu sou um professor, eu tenho que exercer essa liderança enquanto eu sou professor. Se eu sou um pastor, eu preciso entender essa liderança enquanto pastor. Preciso demonstrar ao meu povo o caminho correto, preciso instruir para que meu povo não padeça por falta de conhecimento. O povo não pode perecer pela falta, ela precisa ser instruído. E Deus nos deixou esse desígnio para que nós possamos fazer. Então, precisamos sim nos envolver nas questões sociais. Precisamos sim termos representantes nas diversas histórias, nas diversas esferas sociopolíticas. Precisamos ter vereadores, deputados, precisamos ter conselheiros, no caso aqui de Portugal, né, nos diversos conselhos. Precisamos sim ter representantes que num debate possam ter poder de voto para dizer que a vida é importante. Então, com muita tranquilidade aqui, eu afirmo que é papel do líder sim se envolver nessas questões, com muita sabedoria, com muita consciência, sem dividir, mas agregando, trazendo para uma mesma linha, que é a salvação em Cristo Jesus, que é a ética e a moral cristã, que é o princípio e a palavra de Deus. Sociologicamente falando, a igreja é uma instituição legítima que deve manifestar a sua percepção de vida, de valores e tudo mais. Ela tem esse direito. E a igreja deve se posicionar? Sim, senhor.
Gente, tem algumas questões aqui, eu não vou entrar. Uma questão, se há resistência, é claro que há, já falamos. Como passar para a juventude? Já falou, escola bíblica, um bate-papo, um debate entre jovens, com gente falando uma perspectiva científica, legal e teológica, bíblica. Eu acho que seria bom fazer isso. E eu termino por aqui. Tem uma questão que é biológica, médica aqui, eu não saberia responder. Eu acho que os outros também não estou subestimando vocês, mas é uma questão muito de clínica médica. E terminamos por aqui. Johans, 30 segundos para você dar tchau. Vou contar aqui, hein? 30 segundos. Só agradecer, meu irmãozão. Um prazer mais uma vez participar com você, com o pastor Vicente. Vocês são homens de Deus, pessoas que Deus colocou na minha vida para que eu aprenda mais, para que eu cresça mais. Agradecer esse povo lindo aqui da DEVEC Portugal. A galera que está aí no Brasil, estou morrendo de saudade de vocês. Em breve a gente vai se ver. Enquanto a gente não se vê fisicamente, fica aqui o meu beijo, meu carinho para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, e que mantenha vocês sempre fiéis aos princípios da palavra de Deus, porque o resto Ele vai fazer na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Fala, acalma os vossos corações. Vai, fala. Acalmem vossos corações. Acabou o painel, tá indo pro outro já, gente. Então, não pode, né? Pastor Vicente, por favor. A minha gratidão a Deus, pastor Isaías, a Faculdade Vitória em Cristo. Prazer imenso estar aqui com você, doutora Cir, querido amigo, doutor Estevam, e com o povo aqui no Polo da Taquara. Que Deus abençoe, que nós possamos manter a nossa mente aberta para discussão de problemas sociais. Nós somos a Igreja do Deus Vivo, coluna e firmeza da verdade. Nós temos a verdade ao nosso lado. Não é a sociedade que dita as regras. Quem tem a verdade somos nós, e nós não podemos nos calar. A favor da vida sempre. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. O som não está saindo direito não, mestre. Eles cortaram o som da transmissão, hein? Não tá, eu acho que ele não está te ouvindo, Isaías. Já voltou, agora voltou o som. Me dá aí que eu vou pegar aqui, man. Pastor, quer usar esse aqui? Porque esse aqui ele estava ouvindo, talvez tenha invertido. Tá ouvindo agora, bonitão? Agora tô. Você tá me ouvindo aí? Tá, você não vou ler tudo de novo, não. Depois você assiste o vídeo. Tá? Depois você assiste o vídeo. Não, mas deixa eu guarda entregar. pra mim junto com o meu Tá bonequinho. tá guardado. Fique calmo, tá guardado. Junto com o café, com o almoço, que você vai pagar quando eu for no Brasil. Quero entregar aqui ao meu querido amigo pastor Vicente Sabatino, certificado em gratidão pela sua presença conosco. E também ao meu amigo professor, doutor, pastor, coordenador, superintendente, masterchef, Assir Geroni Júnior. Professor gosta de livros, só a Tereza que não vai ganhar. Só a Tereza que não vai ganhar, pastor, que ela não gosta de livro.